Estamos ao vivo, produção. Estamos ao vivo, produção. Estamos ao vivo, produção. Acredito que sim. Espero que o som esteja bom. Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos. Lucas Fialho aqui novamente. E hoje eu vou trazer um tema, a gente já adentrou aí, né, ao mês de dezembro, último mês desse ano de 2025. E quando a gente pesquisa, principalmente nos meios esotéricos, místicos, sobre 2026, a gente tem um viés, inclusive até pelo título chamativo dessa live, né? Possíveis catástrofes, cataclismas, e a gente já passou, né? A gente que é um pouquinho veinho, né? Você viu que minha barbinha já tá branquinha, cabelos escassos, então a gente já tá ficando meio veinho, meio cansado. A gente já passou por vários fins do mundo, né? 2000, 2012, 2019, inclusive mais para frente um pouco da live eu vou falar sobre todos esses números também, mas eu vou trazer algumas curiosidades, vamos dizer assim, da numerologia, que é bastante interessante. Eu não sou um conhecedor exímio da numerologia, mas sei alguma coisa, gosto de pesquisar sobre a numerologia. Existem certas coisas que a gente tenta encaixar e vai fazer todo sentido porque a gente vai mexer com números e vai conseguir encaixar tudo o que a gente deseja. A gente tem um certo anseio por padrões. E isso sempre me deixou com o pé atrás na numerologia. Mas é incrível como depois de um processo, quando você vai começando a entender, tudo vai fazendo realmente o sentido. E esses números, essa numerologia, né, conforme eu vou demonstrar aí nesse documento aberto aí, a gente vai ver que é bastante interessante. Então, se tocar no seu coração, se você achar que isso faz sentido, pegue isso para você e faça a coisa certa, faça o bem. Né? Então, eu acho que quando a gente pega qualquer tipo de estímulo e se melhora como ser humano, para mim é sempre uma grande vantagem. Então, a numerologia, de uma forma muito simplificada, como eu falei, eu não sou um exímio numerólogo, nem numerólogo eu sou, enfim, mas eu gosto de usar algumas coisas da numerologia nos atendimentos de tarô, por exemplo, alguma coisa, né, que tem total a ver com a cabala, enfim, o hermetismo. E aqui, por exemplo, que a gente vai ter uma redução teosófica, que seria exatamente a gente consegue fazer com frases, mas também consegue fazer com os números. Então, de uma maneira bem simples, olha como é simples a numerologia. A gente tem a energia que regerá, né, que irá reger o ano de 2026 da seguinte maneira. Para a gente saber o que realmente é o número, traz aquela energia daquele determinado número, a gente pega o ano, 2026, faz a soma dos algarismos. 2 mais 0 mais 2 mais 4. Então a gente tem aqui, né? 2 mais 0, 2, com mais 2, 4, com mais 4, 10. Então a gente tem um 10 aqui embaixo. Na numerologia, o zero ele não tem valor. Né? Aqui, por exemplo, na nossa matemática atual, né? A gente tem o zero como na unidade aqui, e se o 1 estiver na casa da dezena, a gente não tem uma coisa, a gente tem 10 coisas. Então o zero fora do lugar, indo para a esquerda e indo para a direita, faz total diferença nos nossos algarismos aí indo-arábicos. Né? Nos romanos, por exemplo, nos numerais romanos não existe zero. Então, aqui na numerologia também não existe o número zero, porque você vai somar uma coisa que não tem nada.
E até uma coisa hermética. Você não consegue fazer alguma coisa com o nada. Então, esse zero na numerologia ele é meio que descartado. Então, nós temos apenas 9 algarismos, do 1 ao 9. Então, se a gente tem uma dezena, a gente tem que descartar essa dezena. Então, se aqui tivesse 2027, que daria 11, a gente vai ter que somar 1 mais 1, que seria o número 2. Como a gente tem 2026, deu 10. Então, a gente vai pegar o algarismo 1 mais 0, o número 1. Então, a energia que irá reger o ano de 2026 é a energia do número 1. E dentre as quase que infinitas demonstrações e conceitos e resoluções e resumos que a gente pode falar do número 1, a coisa mais simples e mais lógica que esse número traz para nós: começo, o ciclo, o começo de uma nova era, o começo de um ciclo. Então, 2026 será um ano de começo ou recomeço. Um ciclo termina para que outro comece. Então, a energia de 2026 ele está com essa energia de recomeço ou de começo. Número 1. Eu até esqueci de pegar o meu tarô, que eu tenho que falar sobre a carta do mago. Deixa eu pegar aqui para vocês agora. A carta número 1 do tarô é o mago. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Então, como eu disse, eu sempre gosto de fazer, como eu sou meio maluco e gosto de pegar coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas a numerologia sempre esteve presente no tarô e o tarô na numerologia. Eu tenho aqui, deixa eu ampliar para eu conseguir ver. Tem um certo delay, mas eu quero mostrar a carta do mago, que é a carta número 1 dos arcanos maiores. Esse é a carta do mago. Então, o que a gente pode ver na carta do mago, que é a carta número 1 do tarô? Ele traz consigo a manifestação de tudo. Ele é a primeira carta do tarô, é a carta que se inicia os ciclos, e o mago ele detém toda a sabedoria para a construção de um novo mundo, de uma nova era. Eu poderia até pegar aqui, mas vai dar um certo trabalho a carta para deixar ela aqui. Numa outra live eu falo mais especificamente do tarô e do mago, que é maravilhosa. Mas o mago ele tem essa energia de transformação, de querer transformar, de ter a habilidade de transformar todos os 4 elementos em tudo que existe. Então, o número 1 e o que rege o ano de 2026 é essa energia. E uma coisa muito interessante para se falar também da numerologia e para a gente entender o porquê que 2026 está carregando essa energia, a gente tem, voltando um pouco no tempo aí, em 2012 a gente teve o anúncio dos fins dos tempos mais uma vez, que tem toda aquela coisa dos maias, do calendário maia, que foi erroneamente interpretado. Não se tratava do fim do mundo, e sim o fim de um ciclo. Os maias eram um povo extremamente erudito. Eles tinham um conceito matemático extraordinário, assim como os egípcios, ou talvez até maior do que os egípcios e babilônicos. Eles fizeram um calendário e esse calendário ele terminaria no ano de 2012. Então, se especulou que o mundo iria acabar, porque o calendário se acabava ali no ano de 2012. Só que, na realidade, aquele calendário ele estava falando de um final de ciclos. Um final de uma nova era, um recomeço, não um término para a humanidade. O 7, por isso que eu coloquei o 7 aí, tem uma relação conosco
e com a natureza, com este universo, com este planeta principalmente, interessantíssimo. E não à toa, o 7 é um número místico. 7 dias da semana, 7 notas musicais. A Bíblia aparece o número 7 várias vezes. Jesus fala, perdoai 70 vezes 7. Então, o 7 é um número muito cabalístico, um número que traz uma energia da completude, de começo e também encerramentos de ciclo. A gente pode interpretar o número 7 nisso também, um número extremamente espiritual, em busca do avanço, do autoconhecimento, da ligação entre o terreno e o divino. E uma das maneiras de se interpretar também isso na numerologia, com esse número 7, a gente pode pegar o número 4 mais o número 3. O número 3 representa o divino em várias representações de várias mitologias e religiões. O que a gente está mais acostumado, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente tem a tríplice deusa celta dos druidas, a gente tem as manifestações da trindade celta, do Triquet celta, a gente tem os 3 Ísis, Osíris e Horus egípcio, a gente tem um panteão de Odin, que tinha os seus 2 corvos, enfim. O número 3 representa o divino, os corpos sutis, os chakras, os 3 chakras de cima, enfim. É uma infinidade de aspectos espirituais. E o número 4, até como aparece na carta do mago, que tem os 4 elementos aqui, geométricos, os 4 elementos que representam tudo que existe no universo, né, que seria, eu tenho até as tatuagens dos símbolos. Esses símbolos, as pessoas sempre perguntam o que são as minhas tatuagens. São os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Então, são coisas físicas, materiais, aqui da Terra. A junção dos 4 elementos fundamentais com as 3 faces do divino geram o número 7, geram o nosso universo, o nosso planeta. Então, por isso que o número 7 é tão importante. E de 7 em 7 anos existe a teoria dos setênios, em que a gente muda drasticamente o nosso corpo e a nossa mente durante 7 anos. E a gente tem as 7 vísceras, as 7 glândulas, enfim, os 7 chakras, pontos energéticos. Então, o número 7 é um número muito importante. E a partir do número, né, do ano de 2012, que seria esse fim de era que os maias fizeram no seu calendário, a gente contar mais 7 anos, 2019. 2019, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Foi um final de ciclo para milhões de pessoas e recomeço para outras tantos milhões. É uma data interessante também porque vai falar da data limite do Chico Xavier, que vai voltar lá em 1959 com a ida do 69, da ida do homem à Lua. Então, simplificando, se a partir de 69 o mundo não entrasse em uma terceira guerra mundial, o mundo iria evoluir drasticamente. Então, se até em 2019, né, a gente não se exterminasse como raça, coisas muito auspiciosas iriam acontecer no mundo, ou uma mudança muito grande de paradigma, a gente ia fazer um salto quântico a partir de 2019. E a partir de 2019, contando com mais 7 anos, já faz tudo isso, gente. Parece que foi ontem, né? Mais 7 anos, 2026. Então, os mais alarmistas, as previsões mais alarmantes dizem de uma
outra onda, de uma outra epidemia, que é bastante complicada, né? Que pode ser que realmente aconteça um cataclisma, uma catástrofe de proporções gigantescas. Se fala do apocalipse, se fala do arrebatamento, se fala muito dos 3 dias de escuridão. Eu, particularmente, não gosto de datas, não gosto de coisas, de profecias, porque a gente sabe que a maioria delas não condizem com a realidade. Até mesmo porque essa coisa de mensurar e falar uma data específica, uma coisa específica, é muito insapiente, é uma coisa muito difícil. Porque a nossa evolução como raça, a nossa evolução como planeta, ela não acontece. Agora a gente passou do período neolítico para o paleolítico, eu não sei nem se está certo isso. Depois para o Jurássico, e aqui começou a Revolução Industrial aqui, e aqui terminou. Não existe isso. Quando a gente está vivendo, né, quando todo mundo estava vivendo a Revolução Industrial, eles não estavam vivendo a Revolução Industrial. Eles não sabiam o que estava acontecendo na realidade, eles sabiam que estava acontecendo a mudança. Assim foi quando o Império Romano conquistou quase todo mundo, assim foi passando por Jesus Cristo, pela Revolução Industrial, por tudo. A gente não tem uma data específica em que aqui mudou ou aqui deixou de mudar. Porém, a numerologia, o tarô, a astrologia, que é um estudo dos astros, que é um estudo que existe uma total lógica com as coisas que estão acontecendo, a gente consegue determinar certas coisas. Não no sentido acertar na mosca e falar que vai acontecer, algumas pessoas até têm, né, essa clarividência e tudo, mas o que a energia fala para a gente, o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. E isso é notório. Isso é. Quem não quer enxergar isso, quem não consegue entender isso, é porque realmente está alienado do mundo. Porque as mudanças que ocorreram a partir de 2019 e o que está se encaminhando para isso, né, em 2026, novamente falando, e para fazer um resumo e terminar, né, aqui a live, espero que eu consiga deixar isso gravado para posteridade aí, que algumas lives que eu gravei eu não consegui gravar, infelizmente, que a gente entenda. Vai haver um cataclisma, vai haver o arrebatamento, vai haver o apocalipse. Se nós estivermos com a consciência tranquila, com a alma leve, tudo que virá a partir disso, para nós estará tranquilo. Porque o nosso coração está em paz. As nossas atitudes perante o mundo são atitudes boas para o nosso semelhante. Então a gente tem que se preparar todos os dias para o apocalipse. Afinal de contas, a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente não sabe quando haverá a invasão alienígena, se haverá. Então a gente tem que estar preparado todos os dias para esses acontecimentos. E como a gente se prepara? Fazendo bem, né? Tendo uma vida digna, tendo uma vida moral, ética, independente da sua religião, ajudar as outras pessoas, fazer o máximo pelas pessoas que necessitam, ajudar as pessoas que estão próximas de você. Então é isso que realmente importa, é isso que realmente faz a diferença. Nós tivemos em 2019 um ano tão drástico, em 2020, 2021, né? Anos tão pesados, que é uma dádiva nós estarmos aqui, mas parece que a gente, infelizmente, pela roda de Sansara, sei lá, parece que a gente vai esquecendo e deixando no automático, mas a gente não pode jamais
permitir que isso ocorra novamente. A gente tem que aprender com as duras lições. E me dói no coração isso, mas parece que as pessoas não entenderam a lição. Parece que o que aconteceu em 2019 ficou no passado e vamos embora. E Flamengo campeão da Libertadores, ótimo, beleza, maravilhoso. Mas e aí? Sabe? A gente precisa ter um nível um pouco maior de compreensão. Então, se haverá uma nova epidemia em 2026, o meteoro, a gente pensava que o 13 Atlas, né? Enfim. Se os ETs vão se manifestar, se o mundo vai acabar, se coisas se manifestar, tudo. Não importa. O que importa realmente é você fazer o bem e tentar viver uma vida mais digna e fazer honrar o privilégio de estar vivo neste planeta. Que a gente possa, a partir de hoje, e nesse novo ano que se inicia, mesmo que seja um ano duro, mesmo que seja um ano de provas, que a gente consiga fazer o bem, não desejar o mal e que a gente consiga uma grande evolução nesse ano e nos anos vindouros. Muito obrigado, paz e bem a todos e até mais.